Fala família, tudo bem? Cris Boni, mais uma vez nós estamos aqui, eu e a Su, para nós conversarmos um pouco com vocês. E o tema de hoje é um tema muito bacana, que tem o título de A Volta ao Trabalho Após a Maternidade. E é claro que eu não poderia gravar esse vídeo sozinho, sem estar com a minha esposa, mãe de 3 filhos, e que passou por isso, né, com os 3, quando teve os nossos filhos. Eu, como pai, vou falar um pouquinho sobre o meu sentimento como pai, depois você vai falar o seu sentimento como mãe. Eu sempre tive um sonho de que a minha esposa, quando tivesse os filhos, né, ela ficasse em casa o tempo todo, cuidando das crianças, né? Mas isso nem sempre foi possível, né? Nem sempre foi possível porque nós sabemos que hoje a mulher ela tem uma importância e ela exerce uma atividade importante na sociedade, trabalhando, ajudando o esposo, e não foi diferente assim com a gente também na nossa casa, né? Nós sempre trabalhamos por conta e trabalhamos juntos, e ela era de suma importância nesse processo do trabalho, né? E, então eu sofri um pouquinho quando ela teve que voltar para o escritório para me ajudar, enfim. Eu como pai tive esse sentimento. E você, Su, como é que foi? Conta pra gente como é que foi seu sentimento de ter que deixar as crianças, embora você tenha tido o privilégio, né, amor, de ficar um bom tempo com as crianças, né, mas teve um momento que você teve que voltar a trabalhar, né, porque às vezes a gente imagina assim, existem as mães que ficam só 6 meses, existem mães que já precisam retornar de imediato, mas o sentimento, independente do prazo, todos têm um sentimento. Como é que foi pra você? Tudo bem. Eu acho que o sentimento pra mãe é o mesmo, né? A gente fica angustiada, fica preocupada, sofre, fica aquilo, volto, não volto. Quando tem opção de escolher, na maioria das vezes não tem opção de escolha, né? Então Sim. Precisa voltar. Sim. Hoje, como você falou, a mulher tem um papel na sociedade, na força de trabalho, né? Então, não só para ajudar em casa, mas também para se realizar no mercado de trabalho, Sim. né? Tem mulheres que têm sonhos de ter grandes carreiras, e eu acho que isso não pode impedir a maternidade, que é o que Justamente. Tem acontecido, né? Então, abre-se mão conflitos, né? A mulher tem sofrido muito com isso, abre-se mão de ter filhos para poder crescer na carreira. E aí, quando tá lá em cima, vê que já não tem tempo mais. Tempo. Isso é um ponto importante, né? Porque isso de você ter que abrir mão de um ou de outro não precisa existir. Eu acredito que, é claro que terão sofrimentos muitas vezes, mas eu acredito que há uma forma de conciliar isso, né? De ter, realizar o sonho de ser mãe e também realizar o sonho para aquelas que querem, e também para os pais. Existem pais, né, que são pais e mães também e que acabam tendo que cuidar dos filhos e tendo que trabalhar, né? Porque também é o único provedor muitas vezes, e também acontece isso com a mulher. Muitas vezes é a única provedora, né? E ela precisa trabalhar. Então, eu acredito que existe sim a possibilidade disso acontecer. Sim. Né? Hoje a gente conta com uma rede mais aberta, né? Então, tem até mesmo do governo creches para deixar os bebês. Existem, familiares. Existem creches berçários particulares. Sim. E aí vai dentro do que cada um consegue se enquadrar, né? Eu sei que existe uma fila também de espera, Sim. né? Então, assim, filho precisa ser planejado. Sim. Às vezes eles vêm sem planejamento, e aí a gente tem que correr atrás para conseguir resolver. Mas eu acho que tudo dá certo com um pouquinho de planejamento, de cuidado, sem desespero. Para nós também não foi fácil. A primeira filha, né, a Giovana, eu tive o privilégio de poder ficar com ela em casa, mas quando ela estava com 1 ano e 8 meses, eu precisei ir para a corretora. E eu tive o privilégio, de Sim. novo, de poder deixar com a avó, né? Ao invés de ter que mandar para uma escola, eu deixei ela com a Sim. avó. Mas mesmo assim gerou um sofrimento, Não né? foi fácil, porque eu deixava ela e ia chorando. Bem ela ficava cedo, chorando e eu ficava chorando. Nós deixávamos ela muito cedo na casa da minha mãe, 7 horas da manhã, e pegávamos só após as 18 horas. Então, quer dizer, também foi um período de sofrimento. Foi. Porque às vezes as pessoas acham o seguinte, mas você ficou mais do que eu. Porque o sofrimento é igual, né? Não interessa se você ficou 6 meses só
e teve que retornar, se você ficou um ano, porque é um vínculo muito grande que se cria entre ela mãe... ainda mamava no peito. Mamava né? no Ela peito, né? Mas esse vídeo, a intenção desse vídeo é o quê? É desmistificar, como a Su falou, né? De que, eu não posso ser mãe porque eu quero ter uma carreira. Ou eu, enfim, vou ser mãe e não posso ter uma carreira, ou vou ter uma carreira e não posso ser mãe, né? É para dizer que existe sim a possibilidade. E por isso que é importante também haver a cumplicidade entre o casal, entre marido e mulher, onde um ajuda o outro e um supre, às vezes, a falta do outro por conta do trabalho. Então é muito importante isso também, né? Às vezes a mãe fala assim, meu marido ele tem a possibilidade de ficar com meu filho no período da manhã, mas ele não faz nada. Então eu não posso trabalhar porque, quer dizer, se tem um esposo bacana, um parceiro, a mulher consegue trabalhar e adequar o seu horário e o seu filho não ficar um dia inteiro na escola. Nós conhecemos pessoas que os pais trabalham em horários diferentes e a mãe vai trabalhar o dia inteiro e o pai trabalha só no período da tarde. Então, quer dizer, a criança não fica um dia inteiro na escola. Então, É uma parceria, uma parceria, né? Tem né? que ser uma parceria. Porque isso de deixar nas costas da mulher a maternidade é muito triste, Sim. é muito pesado e também não é certo. Isso é muito arcaico, né? Ninguém fez o filho sozinho, a não ser Sim. que tenha sido uma produção independente, Sim. que hoje também existe. Sim. Mas no caso de haver dois, eu acho que precisa ser compartilhado entre os dois, né? Porque não é ajudar, é Não, fazer é a sua fazer parte, parte, né? né? É um fazer. É cada desempenhar um o fazer a papel, sua todos têm um parte. papel, né, a desempenhar no relacionamento. Com assim, o filho também, não é e só com a o mãe, filho, né? justamente. Porque as pessoas têm aquela mania, cadê a mãe dessa criança? Cadê o pai dessa criança, né? Eu tô achando muito bacana, isso é um tema para um outro vídeo, mas fazendo um parênteses aqui, hoje existe até campanhas para que em banheiros masculinos exista trocadores para que os pais possam trocar os filhos, os pais, a figura masculina, né? Porque a gente sofria com isso, sofria, né? porque eu Você saía com as crianças sempre e não gostei, tinha onde trocar. sempre gostei de ir com os meus filhos no shopping, só eu e eles, para eu ter um momento pai e filho. E existiam lugares que não tinha aquele banheiro que é um banheiro destinado para a família, né? Isso veio acontecer depois, é muito bom, mas existem ainda lugares que não tem. Né? Então, por quê? Porque acham que somente a mãe tem que fazer, somente a mãe tem que deixar de trabalhar, e muito pelo contrário. Eu acredito que sim, ainda mantenho a minha opinião, se for possível a mãe ficar com o filho período integral, façam. Né? Não mate um sonho para que isso aconteça, mas se você pode e quer, faça. É muito bom acompanhar, estar com a criança nos primeiros anos. Mas... porque tem mãe também que sofre por isso, Sim. que é cobrada porque ela pode ficar em casa, tem condições, gosta, Sim. mas ela é cobrada pela sociedade porque ela teria que trabalhar. Tem que trabalhar, porque né? como é que absurdo você ser sustentada pelo seu marido, você não vai fazer nada da vida, só ele vai trabalhar, você, enfim. Como né? se ficar em casa como e se não ficar fosse fazer nada. E se como não houvesse a parceria, né? Porque a mulher quando está em casa, não significa que ela não está fazendo nada, muito pelo contrário, muitas vezes ela trabalha muito mais do que o marido que sai para trabalhar na rua e exerce uma única função, porque a mulher é multitarefa e assim também, eu sempre gosto de dizer, o homem, porque a gente conhece homens que ficam em casa e a mulher vai trabalhar, não tem problema nenhum, desde que haja um acordo entre os dois, né? Então, para as mulheres que precisam, né? Eu acho que primeiro tem que começar com a gente, desde enquanto está gerando ali, e colocando na cabeça, se entendendo qual vai ser seu tempo. Eu vou ter 3 meses com ele em casa, então vão ser os melhores 3 meses que eu puder. Depois ele vai pro berçário e vai continuar sendo bom, vai continuar sendo mãe, uma boa mãe, porque vai estar cuidando do filho também, vai estar trabalhando para cuidar dele, né? E o importante é procurar um bom lugar, prestar atenção no lugar. Eu fiz magistério, eu dei aula em escolas, então assim, eu sou muito chata com escola, porque eu vi muita coisa enquanto eu trabalhava, né? Mães, quando a mãe tocava a campainha lá fora, era uma bagunça na escola, assim, pra arrumar tudo, porque a mãe tinha que ver tudo perfeito e no dia a dia não era aquilo. Sim. E também trabalhei em escola que era tudo exatamente conforme como a mãe via, né? A Castelinho era assim. Então, eu não conseguia ficar nessa escola que eu disse, o exemplo ruim, eu não consegui ficar nem 6 meses, porque era angustiante pra mim ver aquilo e eu saí.
Então, né, na outra não, na outra eu já trabalhei um bom tempo Sim. e somos parceiros até hoje. E hoje na escola onde nossos filhos estão também, é um colégio que aquilo que eles falam, eles fazem, né? Então você precisa buscar isso. Eu vi um vídeo essa semana, um pedaço de um vídeo onde dizia que antigamente, é um tempo para outro vídeo também, mas antigamente os pais chegavam na escola e gostaria de saber qual era a proposta pedagógica, como eles agiam, enfim. Ele se preocupava primeiro com tudo que iria acontecer com o filho, depois com o preço. E hoje isso mudou. Hoje os pais chegam na escola, soltam os filhos na escola enquanto estão ali na sala, discutindo preço, e não é valor, porque valor é inegociável, mas discutem preço. E quando o filho volta, todo suado, de brincar, eles perguntam para o filho, que tem 5, 6 anos, e aí, filho, gostou? Quer estudar aqui? E a criança, é claro, que brincou o tempo inteiro, ele fala, quero, papai. Né? Então, assim, não façam isso. Claro, a gente precisa, valor é importante, o preço é importante, mas valor deve ser melhor, deve ser o mais importante. Então, nosso vídeo hoje ficou um pouco mais longo, mas eu tenho certeza que é um conteúdo que muitas pessoas sofrem com essa questão. A gente não falou das creches públicas, né? Também tem as creches públicas. Sim. Que quem não conhece, fala mal, mas eu te convidaria a conhecer algumas. Sim. Porque eu tenho amigas que trabalham e os filhos são muito bem cuidados lá. É claro que existem outras que não, mas não podemos generalizar. Né? Como não podemos dizer que todas as escolas particulares são ótimas, mas podemos dizer que existem escolas ótimas. Assim também acontece na pública. Né? Então, busquem. Não deixem porque você não tem condições de colocar numa escola particular, mas busque, se interesse, vá atrás, que dá certo. Tá bom? Eu quero agradecer você por ter ficado todo esse tempo aqui com a gente. Quero convidar você também a curtir as nossas redes sociais, se inscrever no YouTube, seguir lá no Instagram, @CrisBoniOficial. Tá bom? E ficamos à disposição para aquilo que vocês precisarem. Comentem, curtam, compartilhem e esteja aqui com a gente para o próximo vídeo. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até mais.